próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a maneira correta que devemos orar. Está lá em Mateus 6, a partir do verso 9. Diz assim: Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, verso 9, parte B, começa assim: Pai nosso que estás nos céus. Temos que lembrar, temos que ter consciência que Deus não é só nosso Pai. Ele não está à disposição, só à minha disposição o tempo todo. Mas Ele é Pai de todo aquele que crê. Todo aquele que crê por meio de Cristo, todo aquele que crê em Cristo se torna filho de Deus. Deixa de ser inimigo de Deus e se torna filho de Deus. Então, quando orarmos, temos que ter consciência e temos que pensar também em nossos irmãos que estão espalhados por esse mundo afora aí. Todos os nossos irmãos que estão por aí, todos aqueles que creem em Cristo, que estão espalhados pelo mundo inteiro, pelo cosmos, temos que pensar neles também. Temos que pedir a Deus não só por nós, não só pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, mas temos que pensar também que os outros, que os nossos irmãos em Cristo, espalhados por esse mundo afora, estão passando por dificuldade também. Temos que pensar neles, temos que orar por nós e por eles também. Diz assim também: santificado seja o teu nome. Temos que lembrar que Deus é santo. E como nós santificamos o nome de Deus? Nós santificamos o nome de Deus na nossa vida diária, com as nossas atitudes, com uma vida de devoção, com uma vida de retidão, com uma vida de santidade. Quando obedecemos a Deus, quando buscamos a Deus de todo o coração, quando servimos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, nós santificamos ainda mais o nome de Deus, nós glorificamos o nome de Deus todos os dias. Disse também o verso 10, que venha o teu reino. Cristo ainda não voltou, mas temos uma maneira de trazer o reino de Deus para a terra, já que não podemos levar a terra até o reino de Deus. Temos uma maneira de trazer o reino de Deus para a terra. De que maneira? Pregando o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados por Deus por meio de Cristo. E Cristo confiou a nós, todo aquele que crê, o Evangelho da reconciliação. Quando pregamos o Evangelho e alguma pessoa crê no Evangelho por meio da pregação, crê em Cristo por meio da pregação, ela é reconciliada com Deus. Ela deixa de ser inimiga de Deus e se torna filho de Deus. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade tem que ser feita é de Deus e não a minha. Eu não posso orar exigindo de Deus que Deus faça a minha vontade, querendo que Deus faça somente a minha vontade. Eu tenho que olhar primeiro, analisar primeiro qual é a vontade de Deus para mim, qual é a vontade de Deus para nós, qual é a vontade de Deus para a igreja. Temos que olhar qual é a vontade de Deus. E como sabemos qual é a vontade de Deus para nós, para a igreja, para o mundo? Por meio das Escrituras. Deus revelou a sua vontade, o que Ele quer de nós, o que Ele quer que façamos. Ele revelou por meio da sua palavra, as santas e sagradas Escrituras, a Bíblia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Temos que pedir a Deus o pão de cada dia, mas não só o meu pão de cada dia, mas o pão de todos nós. Lembrando que Deus é Pai de todos, aquele que crê. Nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Só é filho de Deus aquele que crê em Deus por meio de Cristo. Temos que lembrar que todos carecem do pão de cada dia. Então temos que orar pelo pão de cada um, não só pelo meu pão. Temos que orar, temos que pedir a Deus por cada um de nossos irmãos. Temos que olhar as aflições, as necessidades de cada um ao nosso redor. Temos que olhar para o nosso próximo e lembrar que Deus é Pai de todos. Deus não é só o meu Pai. Eu não posso ser egoísta a esse ponto. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Presta atenção. Dívida aqui é pecado, no caso. É dívidas para com Deus. Se eu não perdoo os pecados, as dívidas, as faltas do meu irmão, Deus não pode perdoar os meus pecados. Eu posso fazer tudo certo, eu posso dizimar, eu posso ofertar, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso ler a Bíblia todos os dias.
Mas se eu não tenho a capacidade de perdoar o meu irmão que pecou contra mim, que errou contra mim, Deus também não pode me perdoar. E se Deus não me perdoar, eu não sou absolvido de meus pecados. Então eu ainda permaneço debaixo da ira de Deus. E o juízo eterno de Deus me espera. Então, para que eu possa alcançar o perdão de Deus, eu tenho que perdoar meus irmãos também que pecaram contra mim, seja ele quem for. Se for meu inimigo, eu tenho que perdoar a si mesmo. Não é só a pessoa que me ama, que pecou contra mim. Perdoar um amigo, perdoar um irmão, perdoar um pai, uma mãe, às vezes é até mais fácil do que perdoar um inimigo. Seja ele quem for, devemos liberar o perdão. Mesmo sem vontade de perdoar, devemos liberar o perdão para alcançarmos também de Deus o perdão pelos nossos pecados diários. Diz assim também: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Temos que pedir a Deus para Deus não deixar que eu e você caia em tentação. Deus aqui não promete, Cristo aqui não está dizendo que Deus vai nos isentar de tentações, que Deus vai impedir que a tentação chegue à nossa vida. Não seremos tentados todos os dias da nossa vida. Sofremos tentações externas e tentações internas, por causa da nossa natureza pecaminosa e caída que herdamos de Adão, nosso pai. Mas temos que pedir a Deus um escape. Temos que pedir a Deus que Deus nos dê força para resistirmos à tentação. Porque está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando resistimos ao pecado, quando somos tentados e resistimos à tentação, somos aprovados, somos provados e aprovados. E nos tornamos também ali, nós crescemos cada vez mais na fé. Nos tornamos um cristão mais maduro. A tentação ela vem com um objetivo. Tanto a tentação como a aprovação, ela tem um objetivo não de nos derrubar, mas sim de nos fortalecer na fé. Fazer com que a nossa fé aumente e amadureça. Para isso, somos afligidos, somos tentados e somos provados. Mas temos que pedir a Deus que Deus nos dê força para resistirmos à tentação. Deus não vai nos livrar da tentação, Deus não vai nos livrar da aflição, Deus não vai nos livrar da luta. Não é só porque cremos em Cristo, não é só porque somos filhos de Deus que não merecemos passar por luta ou provações. Deus não promete isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Temos que ter ânimo para vencer tentações, porque Cristo venceu o mundo. Então, se Ele venceu, Ele é capaz de nos dar força, de nos dar escape das tentações diárias. Amém?